Mais um sucesso vem aí, mais uma nova sensação. A Tabajara agora anuncia nossa próxima atração. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Boa tarde, 14 horas, 3 minutos. Estamos dando início aí a mais uma edição do programa Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos, agradecendo a sua audiência na tarde de hoje, esse sábado quente aqui na capital paraibana. Mais uma edição do Alô Comunidade. Eu estou aqui com o meu companheiro Beto Palhano. Boa tarde, Beto. Boa tarde, companheiro Dalmo. Boa tarde também ao nosso controlista aqui, o Maurício José. Eu sou Beto Palhano, da Sociedade Cultural Posse Nova República, lá do conjunto Ernesto Galho. Mais uma vez estamos começando aqui o nosso programa, o programa Alô Comunidade, aqui direto da Rádio Tabajara, dos estúdios da Rádio Tabajara AM. Este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República, em parceria com a Rádio Tabajara AM da Paraíba. Produção e apresentação hoje, Dalmo Oliveira e Beto Palhano. A gente também tem uma produção da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, do coletivo de jornalistas Novos Rumos, do Ponto de Cultura Cantiga de Ninar, lá na cidade de Itabaiana, para quem a gente já manda o nosso boa tarde inicial às 14h05, Beto Palhano. A todos os companheiros que fazem parte do Ponto de Cultura Cantiga de Ninar, na cidade de Itabaiana. Nas reportagens externas, nós temos o companheiro Evânio Teixeira, na cidade de Pilar, que inclusive faz uns dias que não faz contato conosco. Cadê você, Evânio? Ele mandou o material. Mandou material? Mandou material. Ótimo. É porque no programa passado nós não tivemos tempo de colocar o material de Evânio, como também não vamos ter, infelizmente, hoje, porque tem uma sonora grande aí, né, Palhano? Isso. Encadeia conosco as seguintes rádios comunitárias. É a Rádio Diversidade, o nosso abraço, o nosso alô pro pessoal do Jardim Veneza. Rádio Alquimista de Mussumago. Também para a Rádio Voz Popular, aqui da comunidade São Rafael, os nossos vizinhos aqui da Tabajara AM. E também a Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, lá no bairro Ilha do Bispo, que inclusive está com um problema sério lá, né? A fábrica de cimento, o filtro da fábrica está com problema e tá uma coisa horrível. Inclusive, recentemente eu passei por lá e os telhados, você observa claramente que tá tudo cinzento. Aquele problema é antigo na comunidade da Ilha do Bispo. Mas tinha sido reduzido. Aí agora voltou agravou novamente. Agravou, né? De novo, ali é um problema realmente de meio ambiente sério. A gente manda um alô aí pra Rádio Sintonia, lá da Ilha do Bispo. Também conosco, Palhano, a Rádio Independente do Timbó. E a Associação Cactus de Mandacaru. Rádio Acauã também na cidade de Aparecida, nessa corrente pra frente da comunicação comunitária. Quebra-Mar FM da cidade de Cabedelo, a cidade portuária de Cabedelo. O programa Alô Comunidade manda também um alô especial para a galera da Rádio Araçá FM, lá da cidade de Mari, nosso amigo companheiro Ramo. O companheiro Ramo, e também para a Rádio Umbu FM da cidade de Umbuzeiro,
que, por incrível que pareça, apesar de estar próximo de Ingá e Itabaiana ali, mas é brejo paraibano, já junto do brejo de Pernambuco, a cidade de Umbuzeiro. Na divisa ali, né? É. Beleza. Também um alô, Beto Palhano, para a Rádio Casa Branca, da cidade de Bahia, a cidade francesa de Bahia. E a Rádio Comunitária Nordeste FM da cidade de Guarabira. Guarabira, aquele abraço especial para a galera do meu amigo Arthur Silva, lá da Rainha do Brejo. Nosso amigo, né? Nosso amigo Arthur, segurando a onda aí na cultura alternativa de Guarabira. Pessoal, quem também está conosco nessa parceria é a Rádio Comunitária Verdes Mares, da cidade de Pilar. Também a Rádio Web Porto do Capim. Rádio Web Porto do Capim, que é nossa parceira na retransmissão semanal. Se você perdeu o programa ao vivo aqui na Tabajara AM, você vai poder estar nos ouvindo durante toda a semana. A gente repete esse programa aí no www.radioportodocapim.com.br. É o endereço aí da nossa rádio web lá do Porto do Capim, Palhano. E tem a rádio mais, que agora que também está nos acompanhando, a mais recente, que é a Rádio a Cabo de Caldas Brandão. Que é da cidade de Caldas Brandão. Exatamente, que, entrou conosco aí. Que por sinal é a única cidade da Paraíba que deixou de ser cidade. Não sei se você sabia, deixou de ser cidade, é Caldas Brandão. Hoje é Cajá, Caldas Brandão. Ah, é Cajá, né? É Cajá, era Caldas Brandão, era a sede do município, agora não é mais, é Cajá a sede do município. Beleza. Olha, pessoal, você pode também interagir conosco. Hoje a gente está com um tempo um tanto quanto limitado para os telefonemas, mas de qualquer forma você pode entrar conosco aqui, em contato conosco, com os apresentadores, o Maurício, o pessoal da técnica aqui, pelo 3214-7796 ou 3214-7797, Palhano. 3214-7796, 3214-7797, ou pode nos seguir também através do Twitter, @alocomunidadepb, através do Facebook, www.facebook.com, e também através dos sites direto do sanhauá.com.br, radiozumbi.blogspot.com.br e novosrumosjornalistas.blogspot.com.br. Pois é, pessoal, agora são 2h10 na Tabajara AM. O programa de hoje tem uma pauta especial, Palhano. A gente vai continuar falando sobre o Novembro Negro, né? O novembro aí do Zumbi dos Palmares, do 20 de novembro. E nesse mês a gente costuma dedicar as pautas aqui de entrevistas, principalmente do Alô Comunidade, a essa temática da promoção da igualdade racial, do combate ao racismo. E esse tema vai ser, mais uma vez, o tema da nossa entrevista de hoje aqui no Alô Comunidade. Que aconteceu recentemente, o dia da Consciência Negra, né? Dia 20. Dia 20, recentemente, que é a data do aniversário da morte de Zumbi. Zumbi, exato. Na verdade é o assassinato, né? O assassinato do grande Zumbi dos Palmares, do rei do maior quilombo do Brasil. Exatamente. Olha, pessoal, então a gente vai estar hoje repercutindo uma entrevista de um amigo meu, jornalista, que atua na cidade de Niterói, ali também no Rio de Janeiro, Fernando Paulino. Fernando Paulino, Palhano, ele esteve aqui conosco naquela visita do Zé Catimba. Isso. Em todo aquele período em que o Zé Catimba esteve aqui na cidade de João Pessoa, e a gente articulou essa vinda. E o Fernando Paulino, ele é o biógrafo do Zé Catimba, e por isso a gente tem já uma relação um tanto quanto antiga aí no movimento sindical, principalmente. Ele que atua no movimento, ele é diretor do Sindicato dos Jornalistas lá na cidade, no estado do Rio de Janeiro, certo? E é um cara que atua há muito tempo aí na questão racial também,
companheiro nosso ligado também ao Partido dos Trabalhadores, ele deu uma entrevista a semana passada para a jornalista Paula Mairan, que tem um programa chamado Imprensa Livre. O nome do programa da Paula é Imprensa Livre, e esse programa vai ao ar toda semana pela Rádio Web Mundial News. Anote aí, você que quer ouvir uma programação diferenciada de jornalismo engajado, né, Palhano? Aquele jornalismo mais engajado. Isso. É Rádio Web Mundial News. Essa é uma iniciativa do Paulo Roberto Acioli, que é o cara que conduz aí a Rádio Web, né? E lá dentro, na grade, tem o programa da Paula Mairan, Imprensa Livre. Nesse programa, na semana passada, nós ouvimos, né, curtimos a entrevista do Fernando Paulino. E vamos botar agora, então, a primeira parte. Vai botar logo, Dalmo? Vamos botar porque ela tem uma duração aí um pouco prolongada e ela acaba justamente... Mas é importante essa matéria que eu tenho aqui para anunciar, que é muito importante, vamos anunciar logo ela. Então diz logo. Que diz respeito justamente ao tema do nosso programa, que está marcada para o dia 4 de dezembro, a reunião para discutir e aprovar o Estatuto da Associação Paraibana de Comunicação Comunitária Alternativa e Popular, a APAR, para a qual estão sendo convocados representantes de rádios comunitárias, rádio web, rádios a cabo, jornais de bairro, difusoras e outros projetos de comunicação alternativa. O encontro será realizado às 14 horas na livraria Sebo Cultural, na Avenida Tabajaras, no centro da cidade de João Pessoa. Na reunião deverão constar da pauta os objetivos da associação e sua forma de organização, os direitos e obrigações dos associados, as condições de admissão, saída ou exclusão de novos sócios, tal como as competências dos órgãos da associação, as suas receitas ou os termos de extinção da pessoa coletiva. Portanto, dia 4 de dezembro, às 14 horas, na livraria Sebo Cultural, na Avenida Tabajaras, centro de João Pessoa, a reunião que vai acontecer para se criar a nova entidade de rádios comunitárias. É isso aí, essa notícia é importante e a gente está aí fomentando a criação de mais essa entidade para mexer aí, né, Palhano, com o universo aí da rádio, da comunicação alternativa e comunitária aqui no estado da Paraíba. Maurício, nós vamos então soltar a primeira parte aí da entrevista de Fernando Paulino, que ele deu aí à Rádio Web Mundial News. Pode soltar. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Está entrando no ar em www.mundialnewsfm.com.br. Imprensa Livre. Comunicando. Paula Maia. Paula Maia. Bom dia, ouvintes do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Estamos hoje aqui de volta com o nosso Imprensa Livre, o programa que não é só para os jornalistas, mas para toda a sociedade discutir a imprensa que a gente quer e a gente precisa, sem mordaça, com liberdade de imprensa. E eu estou aqui com o nosso querido Paulo Roberto Acioli, nosso anfitrião da Mundial News Web, a nossa rádio. E queria, enfim, anunciar que hoje o nosso programa vai se dedicar ao tema do racismo. Estamos na Semana da Consciência Negra, dia 20. Amanhã é o dia em que se homenageia o Zumbi dos Palmares, o grande herói militante da causa da abolicionista, da liberdade dos negros. E a gente tem, infelizmente, que recorrer a essas oportunidades, dessas efemérides,
para poder dar mais visibilidade a esse tipo de debate que deveria ser um debate feito ao longo do ano inteiro, do tempo inteiro, porque a gente tem ainda uma realidade muito grave. Não é isso, Paulo Roberto Ascioli? A gente tem uma realidade ainda muito brutal no que se refere ao racismo. E aí, enfim, eu queria mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, daqui do Rio, da Serra, do interior do Estado, enfim, da região Sudeste, de todas as regiões do país, em especial para nossos ouvintes que estão lá em Maceió, em Fortaleza, violência. Enfim, queria dizer que chegou aqui nosso convidado para nosso tema de hoje, para falar sobre o racismo, o jornalista Fernando Paulino, que é um militante do movimento negro, além de ser um militante da luta dos jornalistas, e que tem, inclusive, toda uma atenção especial a exatamente a estudar o que acontece no que se refere ao racismo na nossa categoria e na imprensa, de modo geral. Bom dia, Fernando Paulino. Bom dia a todos. E queria logo justificar o atraso. Eu estou vindo de Niterói, veja só. E agora, na saída da barca, eu estou com uma camiseta que aqui está dizendo: racismo é um crime que a gente sente na pele. E um cara ali na praça aqui me abordou: você é um animal, apontando para mim assim. É claro que aí, seguindo a sua orientação, eu também tentei reagir. Espera aí, não vamos deixar passar assim em nuvens, né? Só que ele se perdeu na multidão, eu ainda procurei, tem gente que me apontou. Então você vê, a questão do racismo, né, ela é presente em qualquer momento, tá? É um negócio gratuito. O cara que não respeita uma camiseta que traz uma afirmativa do movimento negro. É lamentável. É verdade, Fernando Paulino. Isso me fez lembrar um outro episódio na Praça 15, em que eu fazia parte de uma roda de funk, que eu sou funkeira, viu, ouvintes? E aí eu estava... Declarada. Declarada. Já vi no Facebook. E aí eu estava lá com um grupo, participando da roda de funk e tal, ali no tempo que ainda tinha o viaduto na Praça 15. E aí passa uma mulher, sai, demora uns minutos e volta com umas caixas de banana na mão, que ela comprou ali naqueles mercadinhos ali do lado das barcas, e começou a tacar banana na gente. Vocês acreditam nisso? Assim, esse tipo de ocorrência, eu diria que é frequente demais, né? É um problema que quem não sofre não tem a menor ideia do que seja, né? Assim, estar na situação de se tornar vulnerável a ataques baseados na concepção racista. Então, Fernando, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência como um jornalista que é militante do movimento negro antes de tudo, você abrir falando dessa sua visão de como é que o racismo incide na imprensa aqui no nosso Brasil. Em rápidas pinceladas, é o seguinte: eu tenho 38 anos de jornalismo, formei lá na UF, jornalismo da UF em 79. Mais recentemente, em 2010, eu resolvi fazer um curso, uma pós-graduação em cultura negra. E escolhi como ponto de pesquisa justamente a invisibilidade do negro na mídia, né? Porque, assim, de imediato você observa que o negro pouco é visto, né, nos veículos de comunicação. A pesquisa aponta o seguinte: é fácil você encontrar o negro na mídia, né, quando se trata de cobertura policial, né, quando se trata de crimes, tá? Não tem a menor dúvida, é de conhecimento geral que a população carcerária do país, mais de 80%, formada por negros. Você vê, a matança da juventude brasileira também tem um alto índice, mais de 70 e poucos % são pessoas, jovens negros. 77%, segundo a última estatística, dos jovens assassinados, dos assassinados no Brasil são negros e jovens. Sim, a população pobre, predominância negra, né?
Então, isso aí é do conhecimento geral, né? Onde está o negro na sociedade? Está nas camadas mais inferiores socialmente, né? Com menor grau de ensino, menor condição de moradia, falta de saneamento básico. Aí eu tentei nessa pesquisa inverter. Não adiantava fazer cobertura sobre material policial. Eu fiz o seguinte: peguei algumas datas simbólicas da nossa sociedade, tipo assim, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, mês da consciência negra, e fui observando como a imprensa focaliza esse aspecto. E eu digo que o resultado da pesquisa, eu fiquei pesquisando 5 meses, diversos jornais, foi surpreendente de forma negativa para mim. Eu sabia que tinha tal invisibilidade do negro, não imaginava que chegasse a tanto. Por exemplo, no mês de agosto, a comemoração do Dia dos Pais, todo jornal, toda rádio, tá, focaliza a questão do Dia dos Pais, parabéns pais, a entrevista fulano, Beltrano, tá. Observei que nos jornais, todos os jornais deram essa matéria, nenhum pai negro foi focalizado, foi entrevistado. No mês de outubro, né, mês das crianças, né, várias crianças fotografadas, entrevistadas, nenhuma criança negra também entrou na telinha, né, e vai por aí fora. No mês de outubro também, eu resolvi fazer uma pesquisa em cima de entrevistas com candidatos, vários candidatos, aí, deputado, tá. Eu fui observando. Alguns jornais dão destaque, né? Pegam 2 por dia, 3, tá? Ou 1 por semana, enfim. E deu o seguinte: eu contei de 13 entrevistados numa semana, nenhum candidato negro. Então, existe uma espécie de naturalização da exclusão do negro nos veículos de comunicação. A partir do resultado dessa pesquisa, eu até fiz uma outra enquete, especificamente com professores de comunicação, cadeira jornalismo, né? Eu peguei 10 professores de diferentes escolas de comunicação. E a pergunta básica era o seguinte: você alguma vez já discutiu a questão racial em sala de aula? A relação nos meios de comunicação? Os 10 professores foram unânimes. Não, tá aí, nunca pensei em tocar nesse assunto. Então, é um processo histórico, né? E eu me lembro assim, de 2 conferências nacionais importantes que tivemos nos últimos anos no Brasil. Uma foi a Conferência Nacional de Comunicação Social e a outra Conferência Nacional pela Igualdade Racial. Ambas foram realizadas em 2009. Surgiram milhares de propostas abordando a questão do negro na mídia. E a gente vê que foi um momento histórico fazer essas conferências, essa discussão, e mais uma vez constatou-se o distanciamento do elemento negro nos meios de comunicação. Para não ficar apenas na constatação, várias propostas surgiram, mas na verdade nada foi implementado até agora, né? A Dilma, no segundo mandato, está acenando em trabalhar a reforma da mídia. Seria importante que o movimento negro, o meio acadêmico, o meio dos jornalistas, introduzissem essa questão racial, porque não adianta você só quebrar o monopólio privado se não tiver uma inserção de pauta que vá permitir que a população negra tenha acesso aos veículos de comunicação. Lembro também que por muitos anos, joga aí acho que uns 15, 20 anos, diferentes entidades do movimento negro, sobretudo em São Paulo, apresentaram uma proposta de obter uma concessão de canal de TV, né? Simplesmente nunca conseguiu. Ao mesmo tempo, né, vocês vão de lembrar, tem um programa de TV, o Netinho de Paula, que tem um programa aí de grande audiência, né? Ele isoladamente, porque não tem uma postura engajada enquanto movimento negro, né? Ele conseguiu um canal de TV. Quer dizer, uma pessoa individualmente, dentro de uma estrutura comercial, conseguiu lá seu canalzinho, e o movimento constituído, organizado, sempre recebe um não. Então, essa questão. E outro detalhe também, acho que vale observar, é que
um dos principais financiadores da mídia nesse país, da mídia comercial, é a verba pública, sabe? Seja ela a verba municipal, a verba estadual ou a verba federal. Ou seja, são rios de dinheiro público abastecendo, mantendo a estrutura de comunicação social do país, mas que não existe nenhuma contrapartida para que seja feita a inserção social. Não, muito bom, assim, para a gente começar a pensar em como que se o Brasil, como lembrou o Carlos Júnior, é a segunda população negra, né, no mundo, depois da África é o Brasil. E aí a gente tem uma representação no conteúdo midiático, de modo geral, não só no jornalismo, mas de modo geral, em que os negros são a minoria. São a minoria no elenco das novelas, são a minoria nos apresentadores dos telejornais, são a minoria nos programas de variedades, né, como apresentadores também, ou como participantes. Enfim, isso ocorre também na questão do nosso mercado de trabalho do jornalismo. Né? A gente observa que tem pouquíssimos negros profissionais de imprensa, numa contradição com essa representação negra na população brasileira. Então, o racismo já começa nas dificuldades de acesso à própria carreira, porque tem muito a ver com as dificuldades de formação escolar, em que o negro tem menos acesso. Quer dizer, a ausência da garantia de um direito acaba interferindo na outra, né? E aí a gente acaba tendo, vamos dizer, uma cultura nas redações que acaba reproduzindo o racismo da sociedade como um todo. Sim, você concorda com isso? Você concorda também, Acioli? Olha, eu concordo no gênero, número e grau, já vi diversos episódios. Eu tenho verdadeira aversão a essa coisa, aversão mesmo. Inclusive recebi 2 grandes amigos aqui, entrevistei o Juvenal, tivemos falando em off nisso, né? E voltando aí um pouquinho o que o Carlos, né? Carlos Júnior. A entrevista dele, ele estava falando em relação aos argentinos. Isso é um movimento relevante no mundo inteiro. Essa questão racial, não é só aqui no Brasil. E os argentinos não são mal informados. Eles não são mal informados. Muito pelo contrário. Eles se dizem a Europa da América do Sul. Então, eles conhecem a legislação, eles sabem sim. Fizeram aqui com a certeza da impunidade. Eu vou dizer uma coisa para você, com toda sinceridade. Eu perderia o meu emprego, largaria a minha pauta, a minha cobertura, e me desculpe o que eu vou dizer aqui. Eles teriam que me processar porque ia dar uma porrada na cara de cada um. Desculpe, eu tô tão... A gente fica tão revoltado com uma situação dessa, que se fosse comigo, eu estou falando por mim, não aconselho ninguém a fazer isso. De maneira, eu não estou aqui pregando violência em hipótese alguma, mas é o que esses elementos mereciam. Via que dentro do meu país me discriminar, eu não conseguiria, eu levaria as vias de fato depois lá na delegacia. Eu iria processá-los por racismo e eles contra mim por agressão. Eles sabem sim. Eles sabem sim. E essa questão das redações, Paula, isso não é de hoje. Isso vem de muitos anos atrás. Você tem aí 38 anos, né, de jornalismo, eu tenho 36. E isso não é de hoje, só vem de muito tempo atrás. Outra coisa, que essa pesquisa que você fez, até parabéns, né, pelo trabalho. Eu não conheço ele todo, mas pelo que você abordou aqui, já dá uma noção do trabalho que você fez. Eu colocaria aí até eu já venho discutindo isso há muito tempo. Você vê as bonecas que as nossas filhas, que as crianças brincam, todas louras, de olhos azuis. Quando muito você pega uma moreninha, uma boneca moreninha com cabelos pretos, de 5 anos para cá, eles vieram entender que estavam fabricando
bonecas e fabricando o racismo também. Aí começaram a fazer umas bonequinhas negras, mas uma ou outra, você vê? Entra na loja americana, em qualquer outra loja aí, que dificilmente você vai encontrar uma boneca negra. Você me fez lembrar, eu li agora, nesses dias, uma notícia de que na África, eu não me lembro o país agora, mas uma fábrica local começou a fabricar bonecas rainhas negras. E elas estão vendendo muito mais do que as tradicionais Barbies. Foi na África do Sul, Paula. Na África do Sul. Então isso prova que o problema não está na falta de acolhimento pelo público infantil de bonecas que representam a identidade da população. Está na falta de oferta, né? No nosso caso aqui do Brasil. Não é procura, é oferta. Agora, eu só queria, para não esquecer, Fernando, elogiar também a tua pesquisa, mas pensar em como a gente pode viabilizar disso evoluir para virar um monitor mesmo dessa questão das publicações, né? Porque, assim como teve o manchetômetro para controlar aí a cobertura editorial política nas eleições, eu acho que a gente devia ter um racistômetro, né? E eu acho que você está aí no embrião do que pode virar um racistômetro. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. O economista Maílson da Nóbrega Santo, em 1942, exerceu o cargo de chefe da consultoria técnica do Banco do Brasil. Foi ministro da Fazenda entre 1988 e 1990. Estudou e trabalhou em Londres, Inglaterra, no European Brazilian Bank e foi eleito pelos membros da Ordem dos Economistas do Brasil como o economista do ano em 2013. Maílson da Nóbrega, nascido em Cruz do Espírito Santo, é paraibano como você. No dia 3 de dezembro, João Pessoa será palco do maior encontro de forró do ano, que reunirá em uma única noite a Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste, Santana o Cantador, Valdones, Jorge de Altinho, dia 3 de dezembro às 19h30 no Espaço Cultural. Informações 8763-9965. Apoio Agora, as suas manhãs de domingo tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio, das 6 às 8 da manhã, com a apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, agora são 2h36. Você está ouvindo aí o programa Alô Comunidade. No programa de hoje nós estamos aí repetindo uma entrevista feita pela rádio web Mundial News, a rádio aqui do Paulo Roberto Acioli, lá do Rio de Janeiro, que entrevistou o nosso amigo Fernando Paulino do Sindicato de Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro. Beto Palhano, você tem alguma notícia, alguma novidade aí? O programa de hoje é o programa 172, né? Isso mesmo. Nós estamos com 172 programas durante esse período de aproximadamente 3 anos de existência do programa Alô Comunidade. A mandar um alô para os nossos ouvintes que assiduamente nos escutam, que é o motorista Borges, Dona Hilda Palhano, o Roberto do Alto do Mateus e Dona Lia do Gás, que sempre nos escutam, todos os sábados estão escutando, e seu Theo, né, dos bancários.
seu Teotônio doutor João Teotônio Carvalho, dos bancários. E o Ministério das Comunicações atualizou a relação completa dos municípios onde houve manifestação de interesse em contar com novas rádios comunitárias. Com base nessa lista, o Ministério vai elaborar o próximo Plano Nacional de Outorga de Radiodifusão Comunitária, o PNO. Programa o lançamento de avisos de habilitação para a abertura de novas emissoras em todo o Brasil. Na Paraíba, 6 municípios estão na lista: Bananeiras, Areia de Baraúna, Bernardino Batista. Tem essa cidade na Paraíba? Tem, é lá acho que é no sertão também. Cacimbas, Picuí e São Bentinho. A relação das cidades é feita a partir do Cadastro de Demonstração de Interesse, que é o CDI. Esse é o instrumento usado por entidades e associações comunitárias de todo o Brasil para pedir a abertura de rádios comunitárias em municípios que já contam com o serviço, mas têm interesse em contar com novas emissoras. Tem João Pessoa aí, não? Não. Isso é Bananeiras, Areia de Baraúna, Bernardino Batista, Cacimbas, Picuí e São Bentinho. Portanto, é o seguinte: qualquer associação, entidade ou associação que esteja interessada em explorar rádio comunitária, primeiro tem que fazer. O primeiro passo é esse: demonstração do interesse. Criar a associação com o estatuto demonstrando o interesse de rádio comunitária e encaminhar esse CDI, que é o Cadastro de Demonstração de Interesse em atuar no ramo da rádio comunitária. Isso aí está disponível na internet, viu, pessoal? Lá na página do Ministério das Comunicações. Deixa eu mandar também um alô especial para o nosso amigo João Rafael, mais conhecido como João de Deus, aí no conjunto do ex-ditador Ernesto Geisel. João de Deus, que está lá se confraternizando com o companheiro Ezieldo, que é um dos criadores aí do Boi Vermelho, essa troça carnavalesca aí do Boi Vermelho, Palhano. E também com ele Sérgio Ricardo e Ricardo Baixista, para quem a gente manda aquele alô especial. A gente vai por lá daqui a pouco? Daqui a pouco. Vamos continuar então, Maurício, com a entrevista que o Fernando Paulino concedeu a Paula Mairan e a Paulo Roberto Acioli. Eles são da Rádio Web Mundial News FM também, né? Lá na cidade do Niterói, em Rio de Janeiro, na região de Niterói, lá no estado do Rio de Janeiro. Paulino que falou um pouco aí sobre racismo e imprensa. Vamos para a segunda parte. E que mostra justamente que 77% dos assassinados no Brasil são negros, em geral jovens, entre 14 e 29 anos, e sem oportunidade de uma formação escolar adequada. Enfim, a gente também tem o racismo que ocorre na questão da segurança pública. E aí, quando isso vira notícia, o que chamou a minha atenção é que eu achei de tamanha importância a campanha da anistia e a gravidade dessa estatística que a gente tem hoje aqui, de mortes de negros assassinados. E aí a matéria está numa página par, não me lembro exatamente, mas era tipo página 36 do jornal, e estava na parte de baixo da página, na metade inferior da página. Era uma meia página. E aí isso quer dizer muita coisa. E não tinha nenhuma chamada na primeira página para essa matéria. Nenhuma chamada na primeira página. Isso chamou a minha atenção porque estamos na Semana da Consciência Negra. É uma matéria que trata dessa pauta. Tem a relevância de uma campanha, ou seja, justamente campanha precisa de visibilidade para alcançar os seus objetivos. E o jornal, de certo modo, esconde isso lá no seu miolo. Isso acontece muito, não é, Fernando Paulino? Assim como você já veio
apontando aí nas suas últimas pesquisas. Mas o que você acha que a gente pode fazer para mudar isso? Ontem, lá no sindicato, a gente realizou um debate, você foi lá, participou também. Chamamos o Rogério, que é da Superintendência de Políticas Públicas pela Igualdade Racial. Chamamos o Carlos Júnior, com quem já conversamos hoje, que é um profissional de imprensa que tem casos de racismo e ele tem denunciado. E o Zezinho, que junto com o Carlos Júnior formam um novo coletivo de repórteres fotográficos negros que está aí querendo fazer essa discussão do ponto de vista de quem sofre na pele o problema. Mas aí eu queria, enfim, que você me apontasse o que a gente tem aí de saídas para essa questão, de como é que a gente pode interferir para mudar essa realidade na imprensa. Porque, historicamente, a estrutura de mídia no país é do interesse de poucos. A gente está numa luta aí eterna pela democratização da comunicação, justamente passa por aí, quer dizer, a maioria da população se considera afrodescendente e a maioria da população não é vista nos veículos de comunicação. Matérias como essa, está falando da criminalidade altíssima sobre os jovens negros, né, não entra na pauta. Eu tenho um dado interessante, eu observei ontem, que também não vi na grande mídia, né, é que o Ministério do Desenvolvimento Social registrou que nos últimos meses, né, 2.800.000 famílias abdicaram do Bolsa Família. Chegaram lá, não vou renovar, não vou me recadastrar, porque agora eu não preciso mais do Bolsa Família. Consegui um emprego, olha a matéria altamente relevante do ponto de vista social. O que a grande mídia costuma dizer é que Bolsa Família é para sustentar vagabundo, enfim, que é um programa eleitoreiro, tá? Enfim, a gente viu muito essa discussão no recente período eleitoral, né? E quando a gente observa, imagine, quase 3 milhões de famílias, isso aí a gente pode chutar aí, quase 10 milhões de pessoas, né, estão abrindo mão de um benefício, né, dizendo o seguinte: melhorei de vida, agora estou empregado, consegui fazer um curso profissionalizante, tá? Não entra na pauta. Ao longo do tempo, esse que é o problema nosso, é que a mídia representa um segmento, né? Isso aí, antes da ditadura, na sua instalação, nós tivemos vários exemplos históricos, né? Aí vale citar aqui o Abdias Nascimento. Na década de 40, o Abdias lançou um jornal Quilombo, porque era um jornal, claro, do movimento negro, não era popular, era mais para grupos fechados, fazendo uma discussão sobre a questão racial. Ele se associou a várias entidades internacionais, porque era um período de efervescência no mundo do combate ao colonialismo, né? Os povos africanos estavam ali reivindicando o fim da colonização, que foi um negócio perverso, e o negócio foi se alastrando. Você vê, Angola foi conseguir a sua independência agora, recentemente, em 1975, né? E com todos os danos sociais que isso provoca ao longo de séculos até, né? E, bem, citando o Abdias, manteve esse jornal Quilombo por uns 10 anos, né? Mas não teve respaldo em 1955, através do jornal e do Teatro Experimental do Negro que Abdias criou. Ele fez um concurso de artes plásticas, e que deu o nome de Jesus Negro, estimulando artistas que fizessem uma representação de Jesus, né, a partir do elemento negro. Eu me lembro que eu fiz essa pesquisa também, o Jornal do Brasil caiu de pau, dizendo que aquilo era um sacrilégio, que onde já se viu desenhar, pintar um Cristo negro, que, enfim, pedindo a suspensão daquele concurso. Na época da ditadura, né, o AI-5, né, que cerceou
qualquer tipo de manifestação no país, também proibia a discussão sobre discriminação racial, dizendo, o argumento dos militares da época é que a discussão sobre a igualdade racial estava impregnada de implantação do comunismo no país. Querem tudo igual, então querem comunismo, né? E o Abdias, inclusive, teve que sair do país. Ele e vários representantes do movimento negro tiveram que se exilar, porque foram perseguidos. E a gente acaba não tocando na questão da estrutura. A imprensa negra é um negócio interessante, que ela já é secular, sabe? Antes da abolição da escravatura, já havia uma imprensa justamente na luta pelo fim da escravidão, né? Depois, com a escravidão, passou a ter... Por que aconteceu? Olha, está aqui, a partir de agora não tem mais escravo no país, mas não deu a mínima estrutura de sobrevida para essas pessoas, né? E a discriminação continuou. Você não era mais escravo, não tinha emprego e, em sua grande parte, o emprego não acontecia por causa da cor. Por causa da cor. Senão, eu não vou... Eu me lembro isso aí, houve movimentos até, não se pode nem dizer que foi da elite, mas nos primeiros anos do século XX, 1910, 1920, né, houve abaixo-assinados, manifestações contra o emprego de negros no comércio, sabe? Então você entrava numa loja, quem vinha te atender era um negro e a gente ia reclamar, cadê o seu patrão? Eu só, não volto mais aqui, não quero ser atendido por negro. E vale também lembrar que no período do Estado Novo, né, o Getúlio, foi em 1932, houve uma grande manifestação em São Paulo, porque o pessoal chegou à conclusão, bem, cadê o emprego para o negro liberto, né? Então o pessoal viu, o negro tem uma compreensão física maior, tá? E muitos passaram a ser seguranças, guardas, inclusive meu pai. Meu pai era maior que eu, né? Tinha 1,88 m, ele acabou sendo boxer, né? E basicamente se empregava em área de segurança, sabe? Nunca teve oportunidade de estudar, fazer um curso profissionalizante, né? Ele era um porradeiro, sabe? Segurança, por muitos anos, sustentou a família assim. Pois bem, e aí a Guarda Civil do tempo do Getúlio, né, tinha uma característica, simplesmente não tinha um negro na Guarda Civil. Aí teve uma manifestação em frente ao Palácio do Catete e, claro, vários negros, né, e o Getúlio acabou se convencendo, assinou lá um decreto permitindo a contratação de 200 negros para a guarda. Mas, agora você vê, é uma sequência de lutas sociais do movimento negro, né, em diferentes instâncias da história, tá? Eu só, se tiver tempo, porque é um negócio que eu me lembrei que eu acho interessante, pouca gente aborda, que é o seguinte: no período pré-abolicionista, tinha um movimento de compra de carta de alforria, né? Que tinha lá a lei do sexagenário, tinha a lei do ventre livre, mas tinham ainda milhões de escravos, né? Mas aí já tinha o direito à carta de alforria. Interessante é que na época, isso aí nos anos 1850, 1860, até 1870, enfim, até a abolição, né? Nós tínhamos diversas sociedades carnavalescas que organizavam o desfile de carnaval, e algumas sociedades fizeram o seguinte: faziam bailes, né, para arrecadar fundos para organizar o seu carnaval, e algumas sociedades resolveram, com a sua sensibilidade social, com seus dirigentes lá, falaram assim: olha, esse dinheiro arrecadado, em vez da gente fazer carro alegórico, enfeitar o carro, tudo, né, a gente faz um carro simples e compra 4 cartas de alforria, né? Ia lá junto ao senhor, né, e ó, estou comprando 4 escravos. E isso sensibilizou outras sociedades carnavalescas. Algumas deixaram de desfilar e se transformaram em entidades da luta contra a escravidão,
né? Faziam seus eventos, arrecadavam dinheiro, mas era para comprar a carta de alforria. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, que a família imperial ia assistir o desfile carnavalesco, né? Certa vez, estava lá, eu não me lembro qual era a sociedade carnavalesca, mas em frente ao palanque, onde estava Dom João, toda a família imperial, né? Abriu uma bola, né? Era em forma de universo, né? E vinha a inscrição, liberdade para os escravos, e desfilando com 4 alforriados. Isso foi uma repercussão ruim, porque a ordem da guarda imperial era de abafar aquela manifestação, que era uma grande agressão à família imperial, né? Mas já não tinha mais como controlar o movimento abolicionista, né? E é interessante que isso aí tem a ver com a imprensa, porque o pessoal convocava essas manifestações, arrecadar recursos para as sociedades, né, através de boletins que colavam na parede, distribuíam nas esquinas. Olha aí, sexta-feira tem lá o baile nosso, vai lá, tá. Mas o pessoal já sabia que era para levantar dinheiro e comprar cartas de alforria. Ô Fernando, você colocou aí, né? Vamos voltar um pouquinho lá ao Getúlio, quando houve essa abertura que ele autorizou a contratação desses 200 negros. Um detalhe interessante, o homem de confiança dele passou a ser um negro, que era o Gregório, que ele tinha confiança absoluta. O Gregório ficava 24 horas, se ele estivesse no gabinete, ele ficava 24 horas parado. E dali nasceu uma grande amizade entre o segurança, o Gregório, negro, e o presidente, né? Presidente Getúlio Vargas. E eu li uma matéria ontem interessante, mostrei até para o nosso operador de áudio aí. Jesus era negro. Jesus efetivamente era negro. É um sacrilégio dizer isso? Não. A etnia diz. Foram encontrados algo em relação ao Novo Testamento há 1000 anos atrás, e eles fizeram até a construção do canal de Suez, que ocorreu em 1897, se eu não me engano, né? Dividiram aquelas áreas todas. Seria impossível Jesus ser louro, de olhos azuis e com a pele branca. Impossível. Então, eles afirmam, e eu concordo com eles, que Jesus era negro. A igreja criou essa coisa de botar lá a imagem de Cristo, louro, alto, de olhos azuis e pele alva. Porque é mais fácil você amar ao bonito do que ao feio. Essa é a conclusão que eu tiro. Feio é conforme uma determinada concepção. Exatamente. Que é absolutamente discriminatória, né? Exatamente. E arbitrária. Mas eles... Quer dizer, o que é feio e o que é bonito. Né? Os papas, os que criaram todos os dogmas da religião, estamos falando aqui do catolicismo. Gente, eu estou falando apenas... São conclusões. Eu já fui atingido aí por diversos e-mails aí que eu fui falar a coisa do Papa, e uma ouvinte ligou para cá, mandou um e-mail agressivo para mim, voltando a dizer, eu não falei do Papa, eu falei do que o Papa, só porque eu chamei o Papa de franciscano, ele é jesuíta, e eu não provoquei. Se eu ofendi o Papa, eu vou arder no fogo dos infernos. Mas essa questão já vinha. Eles criaram, a própria igreja discriminou, porque Jesus não era branco, alto, louro, de olhos azuis, nunca. Jesus era negro. Assim, olha, na verdade, eu acho que a gente tem uma cultura... Porque a Belém, onde nasceu Cristo, a população era negra. Negra, devido à etnia, ao sol. Então era impossível essa imagem que nós vemos. Aos mais tradicionais, que guardem
a bela imagem de Jesus branco, com os olhos azuis. Ninguém naquela época tinha olhos azuis. Aquele povo não tem olhos azuis. Você pegar alguém lá com olhos azuis é uma aberração. Nos estúdios da Rádio Tabajara, 14 horas e 57 minutos. Estamos agora no finalzinho do nosso programa. Mais uma vez, estamos... Deixa eu ver aqui que eu perdi o que eu ia falar, ó, rapaz. Tranquilo, agora é 14 horas e 58 minutos. Você ouviu aí o restinho da entrevista do Fernando Paulino. Ele concedeu aí aos colegas Paula Mairan e também ao Paulo Roberto Acioli, que entrevistaram ele lá na Rádio Web Mundial News. Essa rádio também está na web, você pode acompanhar a programação da Rádio Mundial News pela internet. Uma iniciativa aí do Paulo Roberto Acioli, que entrevistou o nosso amigo Fernando Paulino, falando aí sobre essa questão do racismo na mídia e em outros lugares da sociedade, né? Falar em racismo, Palhano, eu trouxe também uma sonora, Maurício está preparando ali, uma notícia aí sobre uma campanha que o Ministério da Saúde lançou contra o racismo no SUS. Então, saiu uma notícia aí na Rádio Senado, se não me engano. Começa com um numeral aí, Maurício, a sonora. Encontrou ela aí? Começa com os números 14 e 11, se não estou enganado. Bom, mas é uma notícia interessante que ocorreu essa semana. Dentro aí, fechando o mês de novembro, né, Palhano? Mas a notícia que eu tinha perdido, eu achei aqui, porque a rádio comunitária da cidade de Serra Branca, no Cariri da Paraíba, foi invadida e teve vários equipamentos furtados na madrugada do domingo 23. Até agora, a polícia não identificou nem prendeu acusados. Segundo uma das locutoras da rádio, as portas da emissora foram encontradas abertas no início da manhã do domingo. Ela comunicou o ocorrido a colegas de trabalho que acionaram a polícia. Segundo a gerência administrativa da rádio, foram levados um microfone profissional, uma mesa de som, um notebook e um celular. Junto, os objetos custam aproximadamente R$7 mil. Maurício, é com você agora. O Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a primeira campanha publicitária contra o racismo no SUS. Com o slogan "Racismo faz mal à saúde, denuncie", o objetivo, segundo a pasta, é conscientizar a população de que a discriminação racial também existe nesse setor. Outros pontos é fortalecer a denúncia desse tipo de caso por meio do Disque 136 e informar sobre doenças mais comuns entre a população negra, como falciforme e diabetes tipo 2. De acordo com o ministro Arthur Quioro, as denúncias vão indicar quais providências serão tomadas para que o problema seja cada vez mais solucionado. Dependendo do tipo de denúncia, são identificadas quais são as ações necessárias, que podem ser desde a tomada de providências policiais ou a denúncia ao Ministério Público, pode ser a abertura de processos administrativos contra profissionais e também uma dimensão fortemente educativa, porque se a gente começa a perceber diferenças, há muitas vezes, como eu disse, são muito sutis as modalidades de preconceito, e isso significa que os gestores municipais, gestores estaduais, o próprio Ministério da Saúde pode agir no sentido de também ter uma dimensão educativa. Dados do Ministério da Saúde indicam que a mulher negra recebe menos tempo de atendimento médico do que a branca. Os números mostram que, enquanto 46,2% das mulheres brancas tiveram acompanhante no parto, apenas 27% das negras utilizaram esse direito. Outro levantamento revela que 77,7% das mulheres brancas foram orientadas sobre a importância do aleitamento materno. Já as negras, apenas 62,5% receberam essa informação.
Quanto à taxa de mortalidade infantil, o estudo apontou que 60% das mortes ocorreram com a população negra e 34% com a branca. A campanha será vinculada de 25 a 30 de novembro em todo o país. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Então tá aí a notícia aí da campanha contra o racismo no Sistema Único de Saúde, lançada essa semana. A gente está repercutindo aí a notícia da agência Brasil, né? Essa notícia é a notícia aí da agência, que é um noticiário público que a gente está aproveitando para repercutir também aqui no seu Alô Comunidade. Agora são 15 horas, 3 minutos, a gente está encaminhando aqui para o final do Alô Comunidade de hoje, né, Maurício? Companheiro Palhano, vamos encerrando, agradecendo a audiência. Hoje é aniversário, Maurício, do companheiro Marcos Veloso, que a gente inclusive convidou para vir aqui no programa, mas ele deu mais um bolo na gente. Deve estar com um bolo em casa esperando a gente, né, Palhano? Vamos testar para ver se sim ou se não. Mais uma vez estamos terminando o programa Alô Comunidade e agora a Rádio Tabajara entra em conexão com a Super Rádio Tupi 1280 AM FM 96.5 diretamente do Rio de Janeiro. Boa tarde e até o nosso próximo programa. Dalmo Oliveira. Até sábado, um abraço a todos e a todas e esperamos vocês no próximo sábado. Daqui a pouco a gente vai fazer então essa conexão com a jornada esportiva, né, Maurício, aí da Rádio Tupi. Um abraço, pessoal, até sábado. ZYI 689.110 kHz, Tabajara, João Pessoa, Paraíba. Alô, a partir do dia 1º de dezembro, o Big Show do Bolinha vai ficar mais tempo com você. De segunda a sexta, das 8 às 11 horas, com novo formato, brincadeiras, prêmios e muito mais alegria. Faça festa com a gente. Tabajara, muito mais que uma rádio, um patrimônio da Paraíba. Existem pessoas que sabem que a educação está dentro e fora das escolas, que mudam nossa realidade com atitudes simples no dia a dia. Hoje, eu ajudo os pais a se aproximarem mais da escola. Juntando a comunidade, a família e a escola, é o que a gente acredita e vai dar certo. Cidinha não é professora, mas é uma educadora. Você também pode ser um educador. Conheça essa e outras histórias em www.5atitudes.org.br. Todos pela educação. O Açaí está fazendo 40 anos e vai dar mais de 100 prêmios na promoção Aniversário dos Sonhos. Com R$50 em compras, você pode ganhar uma casa ou comércio, carro e moto. E a cada R$15 em marcas participantes, ainda tem a chance de levar uma Ford Ranger. São mais de R$1.500.000 em prêmios. Saiba mais em açaí40anos.com.br e participe. Certificado de autorização 040395-2014. Açaí. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do Rádio. Tabajara